Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico, uma reflexão acerca de milagres. Algumas coisas que você precisa saber ou aprender para que possa receber um milagre. É muito comum hoje você ver na TV ou na internet pastores e pregadores prometendo milagre como uma forma de atrair pessoas para a sua igreja, a famosa indústria dos milagres. Deus pode fazer milagre, mas não é bem da forma que ensinam por aí, porque o resultado final é decepção, porque não tem um ensino correto acerca do assunto e acaba não acontecendo nada. Neste vídeo aqui, vamos saber algumas coisas que é necessário para você receber um milagre, de acordo com a Bíblia. A primeira coisa é saber se é da vontade de Deus dar o que você deseja pedir. Se aquilo que você quer é da vontade de Deus. Jesus disse aos seus discípulos: tudo o que pedirdes em meu nome, eu o farei. João 14, verso 13. Mas recorrendo a outros textos paralelos que tratam do mesmo assunto, obedecendo a regra da hermenêutica, João disse: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. 1 João 5,14. Veja que Jesus disse: tudo o que pedirdes será dado. Mas João disse: se for de sua vontade. Então, unindo estes dois versículos, temos certeza que Deus te dará algo, se for da vontade dele. Senão, ele não vai dar. Em muitas igrejas por aí, o que pregam é a teologia da prosperidade, que é o que mais atrai pessoas para a igreja. Na Bíblia não existe promessa de enriquecimento para todos. Sendo assim, Deus não é obrigado a dar nada que nunca prometeu. A única promessa para todos na Bíblia é a promessa da provisão. Mateus capítulo 6, 25 ao 34. Lá diz que Deus vai entrar com provisão na alimentação e no vestuário. Para fazer parte desta promessa, basta apenas ter comunhão com Deus. Não precisa fazer campanha de 7 sexta-feira, pois já é uma promessa. Não que seja errado fazer, mas já é uma promessa. Todo aquele que tem comunhão com Deus já está enquadrado nesta promessa. Agora, fazer campanha da prosperidade, como fazem por aí, achando que vão ficar rico ou vão ficar bem de vida, ganhando bens materiais dado por Deus, o resultado será frustração. Em Mateus 6, verso 33, Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro você busca o reino de Deus, busca a tua salvação. Você vai na igreja para cultuar a Deus, e não com a intenção apenas de receber um milagre. Não é errado pedir, mas buscai primeiro o reino de Deus, e aquilo que Deus tiver para você, Ele dará. Tudo o que Deus tiver para você será dado quando você buscar o reino de Deus em primeiro lugar.
Deus dará riquezas para uma pessoa se for da vontade dele. E algumas igrejas, ou muitas igrejas, fazem ao inverso. Ao invés de buscar primeiro o reino de Deus, buscam primeiro milagres. Se é que não é apenas isso que estão buscando, porque foram atraídos com promessas que na maioria das vezes nunca vão acontecer. Outra coisa que você precisa aprender é esperar em Deus. Muitas igrejas que prometem milagre fácil, que apresentam um Deus capacho, um Deus empregado, que vai dar tudo o que você quiser a curto prazo, e eles não vão te explicar muitas verdades acerca do assunto. Você precisa conhecer a palavra de Deus e seus planos para a sua vida, que serão reveladas de forma progressiva ao longo do tempo, conforme você amadurece na palavra. O conhecimento de Deus é algo progressivo, sempre foi, desde o princípio da história. Nada se resolve numa campanha de 7 sexta-feira. O tempo é de Deus. Enquanto isso, você vai aprender, amadurecer, adquirir experiências com Deus, ter um relacionamento mais estreito com Deus, através do conhecimento e das experiências que você vai adquirir com Deus. Mas isso é quando você está por dentro da palavra de Deus. Vamos a alguns exemplos. Davi, depois que foi ungido rei, teve que esperar cerca de 15 anos para assumir o trono. Davi teve que conquistar o seu trono. Ficou anos fugindo de Saul. José do Egito, depois que teve o sonho onde seria superior aos seus irmãos, nessa época ele tinha 17 anos, quando foi vendido como escravo pelos seus irmãos. E deste tempo passou 13 anos como escravo, e pelo menos 3 deste ano ele ficou preso injustamente. Depois ele foi instituído governador do Egito, aos 30 anos de idade. Veja, 13 anos se passaram. E veja quantas provas que José do Egito passou até virar governador e se cumprir o seu sonho. 13 anos depois de ter o sonho. Da mesma forma, Davi, quantas provas ele passou até se tornar rei. Estes sim são os heróis da fé, os verdadeiros. Andaram pela fé e não por vista, e nem iludidos por promessas, como fazem por aí. Teve um tempo de preparação. Nem pense que Deus vai sair dando riquezas de qualquer jeito, como ensinam por aí. Primeiro você vai conhecer a Deus e entender seus planos para a sua vida. Você vai amadurecer e vai entender todos os planos de Deus e a forma dele agir. Vai ter experiência com Deus, vai ser uma pessoa madura. Abraão, depois que recebeu a promessa de um filho, teve que aguardar 20 anos para se cumprir. Depois que a sua mulher não tinha mais condições de gerar devido à idade. E volte atrás e veja quantas provas que Abraão passou até chegar ao milagre. Abraão esperou 25 anos pela bênção. José esperou 13 anos, depois que teve a visão que iria ser superior aos seus irmãos. Davi, depois que foi ungido rei, esperou 15 anos para assumir o trono. A mulher de fluxo de sangue esperou 12 anos para ser curada, e um paralítico esperou 38 anos. E será se você vai levar 7 sexta-feira
para receber uma bênção que um pastor, ou que um bispo, ou que um apóstolo prometeu no programa de TV ou pela internet. E isso eles não contam para você porque não podem te espantar da igreja. Quantas experiências com Deus e aprendizados muitos homens de Deus passaram para alcançar uma promessa. Israel ficou 40 anos no deserto e a maioria não alcançaram a promessa por não entenderem a Deus, mesmo vendo os seus milagres. Os maiores milagres que Deus fez foi entre o Egito e o deserto. A travessia era algo para ser feito em poucos dias e levou 40 anos, e a maioria ficaram de fora. Atrasou 40 anos, mas o dia chegou, só que a maioria ficaram de fora. Se a pessoa não conhecer a Deus, sua forma de agir, ficará de fora, morrerá prostrado como morreu a maioria dos israelitas. E é justamente o que acontece na indústria fajuta dos milagres que vemos por aí. Eu sempre pego um jornal de uma igreja aí, que é só promessa de milagre, que a pessoa era pobre, ficou rico, o casamento estava destruído e não sei o que, não sei o que. Lá não tem uma mensagem sequer. É só propaganda de religião, onde a maioria sai de lá frustrado porque não aconteceu nada. Até poderia acontecer, mas a pessoa não soube a vontade de Deus porque a própria igreja não ensina. Porque para eles é tudo num passe de mágica. Eu conheci uma igreja uma vez que ela fez uma campanha, O Deus de Já, para te passar a impressão que Deus faz tudo num passe de mágica. Mas não é bem assim não. É isso aí então. Se gostou, dá aí um cliquezinho aí. Se você não for inscrito, se inscreva e até o próximo.